Saudações, senhoras e senhores. Hoje eu vou falar sobre o livro Como Julgar, Como Defender, Como Acusar, do promotor Roberto Lira. Roberto Lira é um dos mais eminentes juristas penalistas da história do Brasil. Ele é considerado por muitos o príncipe do parquet, o príncipe do Ministério Público, tendo em vista que Roberto Lira atuou durante boa parte de sua vida como promotor público e como promotor público do Tribunal do Júri. Enfrentou, portanto, os principais advogados criminalistas da história do Brasil e teve papel preponderante no Código Criminal de 1940. Pois bem, vamos falar sobre esta edição. Esta edição é da editora Líder e é uma edição muito ruim. Por quê? Porque parece aqueles trabalhos escolares onde o jovem mancebo pega o texto da Wikipedia, cola no Word, copia, quer dizer, imprime e manda para a professora. É igualzinho. Aqui tem vários erros de digitação, de formatação, principalmente até a metade. Depois da metade parece que a situação apazigua um pouco. Mas no início tem muitos erros, falta de acentuação, palavras escritas erradas, falta de vírgulas. E como eu sei que Roberto Lira conhecia o idioma português como poucos, a culpa é certamente da editora. Mas sobre o conteúdo da obra, vamos lá. O livro ele é muito parecido com obras comuns no direito brasileiro, sobretudo de juristas mais antigos. É um livro eminentemente de recordações, de reminiscências, de meditações pessoais. Um livro de memórias. Não foge à regra, por exemplo, do livro O Salão dos Passos Perdidos, de Evandro Lins e Silva, ou as reminiscências de um Rábula criminalista, do Evaristo de Moraes. É muito parecido. E nesse livro, Roberto Lira, ele coloca várias passagens de seus discursos no tribunal do júri. Então eu acho a necessidade de contextualizar Roberto Lira com o seu tempo. Ele foi um promotor público do início do século XX, atuou lá pela década de 1930 até 1950. Ele, portanto, estava dentro do contexto do Código Penal de 1890. No Código Penal de 1890, o primeiro Código Penal republicano, o segundo Código Penal da nossa história, como país independente, existia um adirimente de responsabilidade penal chamado da perturbação dos sentidos e da inteligência. E muitos advogados, muitos rábulas, para quem não sabe, rábula é uma pessoa que não é formada em direito, mas que na época podia atuar na defesa de algumas pessoas. E muitos rábulas e muitos advogados pegavam esta dirimente e colocavam dentro dela os homicidas passionais, pois no início do século passado, o país era relativamente seguro. Não existiam muitos crimes, e a maioria dos crimes mais graves, que atentavam contra a vida humana, eram baseados em sentimentos como orgulho, como vingança e principalmente por paixão. Então muitos advogados diziam: olha, fulano matou ciclana, matou a própria esposa porque estava com ciúmes, porque estava descontrolado, perdeu os sentidos, perdeu a inteligência, porque viu ela na cama com outro. Então, é muito comum você encontrar aqui nas passagens do Roberto Lira alusões a psiquiatras, a psicólogos, porque o Roberto Lira foi o principal defensor da sociedade, foi o principal promotor que atuou incisivamente contra os homicídios passionais. Ele queria a responsabilização daqueles que matavam por amor. Então ele fazia várias sustentações no tribunal do júri com base em psiquiatras europeus, com base em psiquiatras americanos, dizendo: ora, o sentimento que ele sentia na hora não era suficiente para perturbar seus sentidos. Ele era consciente e, se não fosse consciente, não teria a capacidade de pegar um revólver, mirar para sua esposa, dar 2 tiros nela.
Ele é até um pouco irônico porque diz: eu não acredito na perturbação que dura apenas 2 segundos com o efeito de tirar a responsabilidade de um réu. Porque tinha a vida normal, depois do crime continuava normal, se fosse solto, porque muitos eram soltos na época, constituía nova esposa, voltava a trabalhar normalmente, tinha outros filhos. Então, qual era a loucura, qual era a grande perturbação que afetava a vida deles? Só durava poucos segundos, justamente para livrar-se do cárcere. Então, Roberto Lira teve que elaborar muitos estudos de criminologia, de psiquiatria, de psicologia, para sustentar a condenação dos criminosos, para dizer, ora, a perturbação dos cientistas da inteligência não estão abrangindo eles, pois estes não são, de modo algum, inimputáveis. Pelo contrário, merecem sim ser penados e com penas severas e justas para que sirvam de exemplos para outras pessoas. Então, Roberto Lira, naquele período, ele atuou sim como um defensor da imputação penal para pessoas que agem por sentimentos. Ele basicamente deu a abertura para um slogan que teve durante a década de 80 no Brasil, que foi até tema de novela, que é: quem ama não mata. Roberto Lira dizia isso verdadeiramente. O amor se mostra em gestos de carinho, em gestos de fraternidade, de proteção, não em gestos de tragédias. E é muito interessante como ele trazia os aspectos mais dramáticos do caso penal. Porque a defesa, como você sabe, no tribunal do júri, como Evandro Lins dizia, julga-se muito mais o homem do que o crime. Então, no tribunal do júri, as pessoas ficam, os promotores, os advogados, ficam falando muito sobre a personalidade do réu, sobre como ele é um coitadinho, como será ruim para ele ir para o cárcere, como ele tem família, a mãe, o pai dele irão ficar preocupados, irão perder contato com o filho. E Roberto Lira, ele era enfático na réplica. Ele dizia: ora, aquela mulher que morreu, ou aquele rapaz que morreu, eles também possuíam famílias, eles também possuíam filhos, eles também tinham por quem chorar por eles. E aqui nós estamos mais privilegiando aquele que matou do que aquele que morreu. Inclusive tem uma parte muito interessante, porque quando os advogados começavam a querer descer os cacete nos mortos, né, colocar a culpa nas vítimas, Roberto Lira dizia: isso é atentado contra os mortos. O Código Penal prevê, inclusive, pena para quem prevarica contra os mortos. Então, fica bem interessante porque além da parte intelectual, claro que ele possuía como poucos, ele foi um grande erudito, ele também possuía uma parte muito sentimental. Ele procurava sensibilizar os jurados de que ali existia uma tragédia e voltar os olhares deles mais para a vítima do que para o autor, porque em tribunal do júri, muitos advogados, muitos rábulas tentavam e tentam ainda sensibilizar os jurados com base nos autores, demonstrando que eles são pessoas boas, pessoas ilibadas, pessoas honestas. É um livro eminentemente de memórias, mas também existem alguns ensinamentos práticos de ordem técnica. Eu não sei precisar exatamente qual era a resolução final do Roberto Lira ao escrever esse livro. Por quê? Em certos momentos ele coloca várias passagens sobre acusações que ele realizou. Ele fez acusações contra pessoas jovens, contra homens culpados, onde os defensores queriam a absolvição deles. E Roberto Lira tinha um discurso um pouco mais pessoal. Às vezes ele até se dirigia, evidentemente, para o réu. Dizia: aceite logo que você é culpado, que você não estava inconsciente no momento do ato. Aceite que você praticou um ato terrível. Vá para a cadeia, pague suas contas com a sociedade e saia de lá um outro homem. Um homem que quitou as suas dívidas. Discurso muito parecido com o do investigador do Raskolnikov em Crime e Castigo, que fica: ora, você cometeu um grave crime, você precisa agora de mortificação,
Você precisa agora de penitências para restabelecer a ordem moral, para sair com outro homem. Você precisa pagar pelo que fez. Alguns discursos ele fala isso, fala exatamente isso. Mas no próprio livro tem umas passagens em que ele diz que a pena não é dirigida para o passado, mas sim para o futuro. E que ela não pretende tão somente punir o crime, mas sim conquistar uma nova pessoa, para que aquele que foi condenado saia de lá um outro homem, saia de lá reformado, emendado, seja, enfim, ressocializado. Mas no mesmo livro, no final já, ele diz que cadeia nem para os bichos. Então, eu acredito que ele mudou de ideia quanto à possibilidade de ressocialização da cadeia. A cadeia pode ser um hospital das almas, pode ser um hospital de reabilitação para a vida em sociedade. Mas, ou é, em muitos casos, diria que na quase totalidade dos casos, uma escola da delinquência. Entra lá um indivíduo que praticou um crime de baixa danosidade social, como um furto, e sai de lá uma pessoa propensa a realizar estupros, latrocínios e crimes da pior espécie. Então, como Roberto Lira tinha muito contato com penitenciárias, eu acredito que ele mudou um pouco de ideia quanto à função de ressocialização da pena. Eu acho que no fim da vida ele já não acreditava mais que a pena, ou melhor, que a pena de cadeia era a melhor saída. Inclusive tem uma entrevista que ele já fez quando já tinha idade avançada, quando um repórter perguntou para ele: Roberto, o que o senhor acha da pena de morte? Ele respondeu: Meu filho, estamos nesse momento discutindo a morte da pena.